Vamos lá então, o nosso estudo de hoje é do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo número 11, Gênese Espiritual. Nós falaremos de hoje para o nosso próximo estudo sobre raça adâmica e doutrina dos anjos caídos, a partir do item número 136, 136, aqui do nosso A Gênese. Antes da gente começar, Kardec ele trouxe para nós algumas informações a respeito desses temas, muito mais de uma forma intuitiva não, especulativa, né, do que uma resposta, uma informação definitiva sobre esse tema. Isso porque naquela época havia um confronto muito grande entre aquilo que era apresentado como dogma religioso da Igreja Católica e aquilo que Kardec observava a partir das novas formas de interpretar esse tema com as comunicações que chegavam para nós dos espíritos, né? Só um instantinho que eu estou pegando rapidamente aqui um livro meu que acabou fechando. Só um instantinho. Aqui, abrir. Vamos lá. Só um instantinho. Muito bem, vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre a raça adâmica. Essa expressão, naturalmente bastante nova para nós, ela traz uma nova ideia sobre essa visão que nós temos da origem da humanidade, né? Então Adão é trazido para nós ali como sendo o início da humanidade dentro dos dogmas religiosos. Eva, né, a mulher que representava ali o sexo feminino também na origem da humanidade, e naturalmente dentro de uma mitologia, né, a mitologia ela procura trazer para nós uma visão sobre a origem do mundo, né, a partir de forças sobrenaturais. Então existem muitos mitos no nosso planeta, de várias comunidades, de vários grupos diferentes, cada uma trazendo a sua interpretação sobre essas origens, né? Então nós temos a mitologia greco-romana, temos a mitologia hebraica, temos a mitologia nórdica, a mitologia indígena, a mitologia oriental, a mitologia egípcia, enfim, temos ali vários e vários mitos a esse respeito. Então para nós, né, que temos uma grande influência da mitologia hebraica, e isso é o que mostra para nós o livro Gênesis do Antigo Testamento, da Bíblia, então entendemos exatamente como surgiu a humanidade e de que forma que nós podemos entender toda aquela história da mitologia que fala sobre esses dois seres que deram origem à humanidade, a queda do paraíso. Kardec vai falar sobre isso também no assunto que está na sequência, né, a doutrina dos anjos caídos. Então falaremos hoje assim a visão que a doutrina espírita tem a respeito desses temas, pela relevância que se tinha naquela época, onde a igreja era muito presente. Nós estamos falando do século XIX, né, havia necessidade de uma grande argumentação para qualquer tipo de pensamento diferente daquele que era o dominante. Então Kardec se estendeu por páginas e mais páginas e mais páginas falando sobre esse assunto, exatamente para contra-argumentar aquilo que era vigente naquela época. Hoje, como nós temos um pensamento com uma grande influência científica, e portanto muito mais racional do que religiosa, nós então vamos apenas fazer uma passagem para cá, a título de ilustração, né? Porque não há necessidade de nós ficarmos debatendo quem foi Adão e Eva, como tudo isso surgiu. Para nós a ciência já fala como a humanidade surgiu. E agora é importante, como a gente já conversou sobre isso
também estudando essa questão das informações que chegavam dos dogmas do Antigo Testamento, é não desvalorizarmos aquilo que o texto fala para nós, mas entendermos exatamente o seu significado figurado. Porque é muito comum as pessoas rasgarem a Bíblia como se ela fosse um livro que não merecesse a atenção. E ela merece. Porque ela conta uma trajetória do pensamento humano a partir de um povo, a partir de uma civilização, numa determinada época. E isso para nós é uma cultura extremamente importante, extremamente valiosa, só que ela precisa ser bem interpretada e não simplesmente ser levada ao pé da letra. Então a ciência hoje traz as suas comprovações, temos as histórias mitológicas que trazem para nós também a visão das pessoas daquela época. Nós estamos falando de uma época de aproximadamente 4.000, 5.000 anos. Então cada um procurava interpretar da forma que era possível, de acordo com suas tradições, de acordo com o folclore, de acordo com a cultura. Então temos que fazer agora essa união daquilo que a ciência traz para nós, comprovada pelas suas experiências, daquilo que a mitologia traz como uma interpretação dos homens a respeito das suas origens, e fazermos ali então uma vinculação, interpretando corretamente o sentido figurado dessa mitologia, e entendemos também as informações concretas que chegam para nós a partir dos estudos científicos. Então, valorizando a cultura, valorizando a ciência, sem o desprezo que normalmente nós encontramos, porque ou você acredita ou você não acredita. Se você acredita, você abraça; se você não acredita, você despreza. E na verdade nós não podemos ser tão radicais, devemos aproveitar essas informações para enriquecer cada vez mais a nossa cultura. A Cindizinha colocou, uma curiosidade talvez fora do contexto: você já ouviu falar sobre Lilith, uma suposta esposa que foi criada antes de Eva? Sim, sim, a Lilith inclusive ela é mencionada num dos textos que chegam do próprio Antigo Testamento. Se você der uma lidinha nos primeiros capítulos do livro A Gênesis, lá pelo capítulo 4, capítulo 5, traz uma ideia de uma terceira pessoa envolvida nessa relação. Inclusive há quem diga que a Lilith tenha sido, pelo fato de ter sido uma suposta, um suposto elemento de infidelidade na relação de Adão, ela teria sido cultuada por alguns grupos que praticam bruxaria, que praticam, por exemplo, o Wicca, que podem falar também a esse respeito. Mas toda a história que faz parte dessa brincadeira da cultura, da mitologia que todo mundo traz por aí. Então, também tem essa informação. Mas o detalhe, para saber exatamente qual foi a origem dela, é lendo o Antigo Testamento. Se não está no Antigo Testamento, significa que não é real. Porque para alguém dizer assim que surgiu uma suposta mulher criada por Eva, isso tem que estar em algum lugar. Esse lugar é o Antigo Testamento. Se não está no Antigo Testamento, não tem por que haver polêmica. Então dá uma lidinha lá, que aliás é importante também, para quem tem curiosidade, tem disposição para poder estudar, ler o Antigo Testamento. Ele é um livro assim com uma riqueza cultural muito grande. E nós temos também aquele ranço: eu não leio a Bíblia porque eu sou espírita. E na verdade nós temos muita coisa importante para tirarmos de proveito. Então, para quem gosta de um livro de mitologias, ler, muitas vezes nós falamos sobre o panteão greco-romano, o panteão nórdico, tem filmes na televisão que falam sobre isso e tudo mais, na história dos gregos, história dos nórdicos, agora virou moda na televisão. Então, Percy Jackson, que é um personagem que fala sobre ladrões de raio, que fala sobre não sei o quê. Depois nós temos Thor, que fala sobre o panteão nórdico também. Então, já que gostamos de assistir isso na televisão, por que não ler também o Antigo Testamento e entender como funcionava o pensamento humano naquela época? Isso é extremamente valioso para nós. Tá, mas dá uma pesquisadinha lá, Cindizinha, na Gênesis, que você vai ver alguma citação a esse respeito. Muito bem, vamos lá. Então, raça adâmica. Nós tivemos inclusive informações que chegaram por Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, falando também sobre a raça adâmica. A gente vai dar uma chegadinha lá depois para ver a interpretação que os espíritos fazem a esse respeito. Então, inicialmente, a gente vem aqui para Kardec. O que foi a raça adâmica? Então, primeiro que Kardec, quando ele faz a análise sobre essa raça, daquilo que ele chama de raça, ele parte do pressuposto de que a humanidade surgiu
há milhares de anos, a partir dos resultados das pesquisas científicas. Nós chegamos a estudar sobre a Gênese orgânica, aqui no próprio livro A Gênese, falamos, por exemplo, sobre os humanoides que chegaram para nós, como, por exemplo, né, os australopitecos, falamos sobre o Homo sapiens, depois que ele surgiu, né, a espécie Homo, que surgiu depois. Então isso nós estamos falando em torno de 3 a 4 milhões de anos, né, e nós tivemos a partir de 2 milhões de anos uma espécie daquele que era chamado de homem-macaco, né, e esse homem-macaco seria exatamente ali o protótipo do corpo humano que nós conhecemos hoje. E depois vimos que a própria humanidade surgiu, a humanidade como nós conhecemos hoje, a espécie Homo sapiens sapiens. Homo sapiens, a gente lembra que tem origem, na sua origem significa homem sábio. Então, Homo sapiens, homem sábio. E essa sabedoria vem exatamente da cultura, da ciência, da filosofia, tudo isso que surgiu naquela época do passado. Então nós tivemos assim que o homem, na condição que nós estamos hoje, Homo sapiens sapiens, surgiu há aproximadamente 200 mil anos, segundo as pesquisas que foram feitas, e o homem moderno, nessa condição mais civilizada, mais organizada, a partir de 50 mil anos para cá. E nós tivemos as primeiras civilizações surgindo, por exemplo, os sumérios, né, que a gente sempre fala sobre eles, que surgiram aproximadamente há 6 mil anos, 7 mil anos, considerando os 2 mil anos depois de Cristo, e depois, né, os mais 4 ou 5 mil anos antes de Cristo. Então, Kardec partia do pressuposto de que já havia, né, o nosso planeta já estava habitado pelo homem, e a partir desse grupo que havia aqui, nós tivemos então uma outra mudança, que foi exatamente a imigração de espíritos de uma outra esfera, de um outro planeta, mais desenvolvido, que reencarnando aqui no nosso meio, trouxe para nós então esse grande impulso, que é aquilo que nós conhecemos hoje como sendo os famosos capelinos, que nós vamos depois ver lá no livro A Caminho da Luz, para entender exatamente de onde surgiu essa expressão. Porque a gente ouve muito sobre ela, mas muitas vezes se pergunta quem trouxe esse nome, de onde surgiu, por que né, é conhecido dessa forma. Então, vamos aqui devagar, para a gente começar primeiro a entender essa base que Kardec trouxe para nós. Raça adâmica, a partir daqui do item número 36. Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vindas de uma outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na figura de Adão, e por essa razão chamada raça adâmica. Quando ela chegou aqui, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, assim como a América, quando os europeus chegaram lá. Então Kardec aqui faz para nós uma referência sobre o descobrimento da América pelos europeus, portugueses, espanhóis, né, e depois outros grupos que vieram para cá, como franceses, como holandeses, os ingleses também. Então, vieram aqui para as Américas, e chegando aqui, encontraram então uma sociedade já estabelecida, embora com características primitivas, e eles então puderam trazer, né, a contribuição do conhecimento que eles tiveram, mas como ainda, né, nós não vamos entrar no mérito dessa questão, né, sobre a questão da colonização, sobre a questão do extermínio de comunidades, de grupos, né, nós simplesmente vamos falar da influência intelectual que um grupo exerceu sobre o outro, independente das questões morais, embora também tenhamos tido essa influência. Então diz assim para nós, raça simbolizada na figura de Adão. Essa expressão é muito importante aqui nesse nosso primeiro parágrafo, porque trata-se exatamente desse simbolismo. Adão e Eva como sendo a origem de uma sociedade, que era exatamente a sociedade hebraica, né, dos hebreus, e antes deles, né, com outros nomes, né, os semitas, que formaram aquele grupo desde a época de Abraão, que nós vimos, né? Então, quando se fala sobre essa mitologia hebraica,
para os grupos dos cristãos, para o grupo dos hebreus, até mesmo para o grupo dos muçulmanos, né, já que eles também utilizam as mesmas tradições para falarem sobre as suas origens. A gente lembra que Abraão, ele era casado com Sara e tinha uma escrava chamada Agar, né? Então, como Sara não podia ter filhos, ele acabou então, né, com o consentimento de Sara, que era uma tradição naquela época de uma sociedade patriarcal, então aceitou que Abraão tivesse um descendente a partir da sua escrava. E aí então Sara engravidou depois de um tempo depois, e Abraão teve que decidir entre a sua família oficial ou a sua descendência com essa escrava. Então, optou-se por expulsar a escrava e seu filho. Então, segundo as tradições, a cultura muçulmana exatamente a partir desse escravo, né, e não da linhagem de Abraão dentro do seu casamento, dentro das suas relações oficiais. Então, os hebreus seguiram por um caminho e a cultura islâmica seguiu por outro caminho a partir desses dois descendentes, segundo essa mitologia. Embora para nós seja para nós mitologia, mas para esses dois grupos não é mitologia. Isso é uma história oficial. Oficial, sagrada e reconhecida. Então, quando se fala sobre esse simbolismo, inclusive teve uma época em que eu tive a oportunidade de conversar com um pastor, né, sobre essa questão das tradições bíblicas, né, foi um bate-papo muito saudável, muito tranquilo, e eu perguntei exatamente como é feita essa interpretação a respeito de Adão e Eva. E aí ele marcou exatamente isso, né, são simbolismos que marcam a origem daquele povo. Então não fala dos chineses, não fala dos africanos, não fala de quem morava na América, dos americanos, fala simplesmente das origens daquele povo a partir daquele casal. Porque toda cultura tem um começo. E esse começo ele vai se afunilando até chegar num ponto original. E Adão e Eva representam exatamente esse casal que é o ponto original daquela cultura. Então Kardec também trata aqui como simbolismo, embora seja uma tradição sagrada para outras religiões. A raça adâmica, mais adiantada do que aquelas que haviam precedido na Terra, é com efeito a mais inteligente. É aquela que impele todas as outras ao progresso. A Gênese nos mostra essa raça, desde os seus primórdios, habilidosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que possamos considerá-la como habitando esse planeta há apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição com os fatos geológicos nem com as pesquisas antropológicas. Antes, tenderia a comprová-las. Né? Então, lembramos sempre que nós tínhamos aqui aquele grupo de espíritos que viviam aqui no nosso planeta a partir daquele grupo que veio evoluindo como espíritos, vamos dizer assim, nativos ou que vieram para cá apresentando características primitivas. E depois nós tivemos um certo salto da humanidade apresentando um conhecimento, apresentando uma capacidade intelectual maior. Basta a gente lembrar que, mais uma vez, quando nós pegamos os livros de história, principalmente falando sobre história clássica, nós temos ali todas as civilizações, né? Sumérios, babilônios, egípcios, hebreus e outros grupos espalhados por aquela região principalmente, mas também nós podemos estender isso para o mundo todo, que começaram a se organizar em termos de sociedade, economia, cultura, religião. Então, as artes mesmo, né, se destacando principalmente. Então nós vemos assim que, de repente, a humanidade que vivia naquela condição de nômades, ou mesmo se estabelecendo como sedentários, mas ainda apenas vivendo em função da sua própria sobrevivência, de repente começou a viver com uma estrutura diferente.
Então, segundo aquilo que a doutrina nos passa pelas instruções que chegam dos espíritos, essa mudança não foi uma mudança casual, apenas como uma consequência evolutiva, mas sim a migração de inteligências aqui no nosso meio que permitiu, né, o desenvolvimento desse conhecimento de uma forma mais acentuada. Obviamente que a ciência não endossa isso. Claro, primeiro porque a ciência não considera o mundo espiritual. Ela simplesmente considera que a humanidade evoluiu como parte da seleção natural. Aquilo que o próprio Darwin trouxe para nós. A teoria, né, a doutrina darwinista, que fala sobre a evolução das espécies, a adaptação do mais forte. Então, essa evolução também, na questão intelectual, também trouxe para nós resultados significativos. Então, não considera a questão espiritual. Então, para nós, que vemos o mundo espiritual como uma realidade, e vemos também o efeito do grau evolutivo dos espíritos sobre a forma de viver aqui no nosso planeta, mostra então que a humanidade sim teve um salto significativo. Daí então que Kardec chamou a partir dos seus estudos de raça adâmica, colocando Adão e Eva como sendo ali o simbolismo da origem desse grupo que imigrou aqui para o nosso planeta. Ainda é para nós uma ideia, embora aceitável, seguindo essa linha de raciocínio, ainda é muito difícil para nós de ser concretizada como uma realidade para nós. Porque primeiro nós temos que aceitar de uma forma muito clara que existe vida em outros mundos. Então nós aceitamos por uma questão de instrução, mas não temos comprovação. Então você vai dizer, existem mundos que são habitados por espíritos mais evoluídos. Então primeiro nós temos que aceitar essa ideia. Nós aceitamos, mas aceitamos com uma certa reserva, porque não sabemos exatamente onde estão esses grupos, como podemos ter essa certeza de que eles existem. Então, muito bem, partimos do princípio. É possível para nós aceitarmos essa ideia de que há vida em outros mundos? Então, para nós, sim, é possível. Então, muito bem, existindo vida em outros mundos, como é a vida e qual é a relação que existe entre os mundos? Então nós temos mundos mais evoluídos, nós temos mundos menos evoluídos e nós temos também um intercâmbio entre eles, nesse processo de imigrações e emigrações, como nós vimos, né, no nosso tema anterior, aqui no próprio livro A Gênese. Então, primeiro, existem mundos habitados, existem graus diferentes de evolução e terceiro, existe o intercâmbio entre esses mundos. Então chegou o momento em que, como nós inclusive estamos vivendo agora, e isso é um período extremamente valioso, fala sobre essa transição planetária que nós estamos vivendo. A Terra saindo de uma condição de mundo de provas e expiações, entrando na condição de um mundo de regeneração. Para que haja essa mudança, primeiro precisa ser feita uma limpeza intelectual, uma limpeza moral, é aquilo que nós chamamos de expurgo, que é exatamente a retirada daqueles grupos inferiores. Então esse é um processo que já vem acontecendo, que mesmo, né, se nós falássemos sobre raça adâmica, alguma coisa que aconteceu por volta de 5, 6 mil anos no passado, se já naquela época é difícil, falar disso hoje também nós temos uma certa dificuldade. Então, ao contrário, né? Se aceitarmos essa possibilidade hoje já é difícil, imagina falarmos disso há aproximadamente 6 mil anos. Então, mas muito bem, estamos vivendo isso. Os espíritos dizem que aqueles espíritos mais atrasados nesse momento estão sendo, então, emigrados para mundos compatíveis com o seu grau evolutivo, enquanto que outros espíritos mais evoluídos, na condição missionária, estão vindo para cá para impulsionar o nosso progresso. Isso porque, para falar sobre, olha só a diferença que existe entre o mundo que nós temos hoje, nesse momento, e o mundo daquela época. Naquela época, a teoria dos anjos caídos ela é bastante aplicável, porque falava de uma época em que o nosso planeta de mundos de provas e expiações estava sendo promovido para o mundo para o mundo primitivo, passando para o mundo de provas e expiações.
Então nós podemos imaginar que mesmo espíritos imperfeitos poderiam nos ajudar nessa transformação. Porque pior do que primitivo não tem. Mas nós éramos primitivos avançados, vamos dizer assim. Tanto que nós estávamos sendo promovidos. Tínhamos aqueles primitivos da origem e aqueles primitivos mais avançados. O nosso planeta chegou na condição desses primitivos mais avançados. Então havia necessidade de um novo impulso para que nós entrássemos na condição de provas e expiações. Então, mandando para cá espíritos que estavam vivendo provas e expiações, era muito natural. E nós temos ali, o nosso planeta está cheio de provas e expiações aqui. Então, qualquer espírito, por mais primitivo que ele seja, que esteja vivendo hoje no nosso planeta, é um espírito que já tem um conhecimento moral para entender causas e consequências, provas e expiações. Então, onde quer que ele vai levar um pouco dessa sua experiência. Então, esses espíritos, chamados de raça adâmica, ou chamado de capelinos, como nós temos esse nome no nosso meio, poderiam ser espíritos expulsos de outros mundos, que mesmo sendo expulsos, eram melhores do que nós. Seria como se nós pensássemos, dentro desse universo acadêmico, alunos repetentes ajudando alunos novos que estão chegando nas séries em que repetiram. Em que aqueles repetiram. Então esses alunos repetentes tinham ali certa dificuldade, mas também tinham conhecimento. E era esse conhecimento que vai nos ajudar então naquele impulso. Já nos tempos atuais é diferente. Nós estamos saindo de mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Significa então que quem vai nos ajudar nesse impulso são espíritos já regenerados. Mandar para cá espíritos em provas e expiações vai trocar os 6 por meia dúzia, porque isso nós já somos. Então esses espíritos que chegam para cá na condição de espíritos regenerados são aqueles que aceitam por missão nos ajudar nesse progresso. Então olha a diferença dessas duas grandes imigrações que vieram para cá, daquela época saindo de primitivo para mundo de provas e expiações, e agora saindo de provas e expiações para mundo de regeneração. Né? Aqui em cima a Dava colocou, né, precisamos entender a causa do comportamento religioso doutrinário dos sacerdotes para separarmos a árvore do bugalho, né, a fim de não comprometer o ensino contido na Bíblia. Exatamente, não podemos misturar aquilo que é uma visão do homem com a essência da doutrina, a essência da filosofia. É fundamental fazermos a diferenciação de uma coisa para outra, senão a gente vai fazer uma mistura e vai perder o grande valor. Né? A Fraterna lembrou aqui que tudo é suposição, uma suposição pautada naquilo que os espíritos trazem a título de instrução. Então, mais uma vez, aquele raciocínio. Partindo do princípio de que a comunicação com o mundo espiritual existe. Partindo do princípio de que os instrutores espirituais trazem de fato conhecimento e moralidade para serem instrutores. Partindo do princípio de que a comunicação com médiuns sejam comunicações sérias. Então, partindo de todos esses princípios, nós aceitamos então essas instruções. Mas, mais uma vez, pelo fato de fazer parte de uma doutrina, de uma ciência que toca o mundo espiritual e não a ciência do mundo físico, nós não temos como comprovar. Então, por isso, fica a título de instrução, mas também sujeita aos nossos questionamentos sem nenhum tipo de preocupação. A gente lembra que nada na doutrina espírita chega para nós como dogma. Os espíritos disseram, e dizendo isso, nós temos que aceitar. Tudo isso para nós é pautado no raciocínio. O principal filtro disso tudo foi o próprio Kardec. Tudo que chegava para ele questionava, argumentava, colocava isso para debates e tudo mais, até que isso se tornasse uma informação que fizesse parte do corpo doutrinário. Então, tudo isso para nós, aquilo que chega de André Luiz, aquilo que chega através de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Raul Teixeira e de tantos outros médiuns, tudo isso está sujeito a debate. Mas a gente tem que levar em conta que, muitas vezes, o fato de não compreendermos profundamente uma informação, essa nossa compreensão pode ser substituída temporariamente pela nossa análise do conjunto do trabalho que foi apresentado. Mas certamente tudo isso para nós são teorias. Né? Na verdade, nem suposição, porque suposição é algo muito mais vago, mas são teorias que carecem de comprovação.
já que nós partimos do princípio de que essas instruções são instruções sérias. O Braz lembrando, mesmo aqui na Terra estamos vendo as pessoas correndo de seus países para não morrer de fome ou guerra, e apanhando, né, na Europa e a ONU assistindo de braços cruzados. Né? Isso aí depois a gente vai oportunamente, Braz, falar sobre isso, porque é um tema que a doutrina pode abordar com bastante profundidade. Né? Questões políticas e sociais do nosso mundo hoje. Então vamos lá, continuando a análise de Kardec para a gente poder conversar, primeiro precisa conhecer de uma forma completa aquilo que ele está apresentando sobre esse tema. Ele diz assim: a doutrina que faz proceder todo o gênero humano de uma única individualidade há 6.000 anos não é admissível no estado atual dos conhecimentos. Isso ele quer dizer o quê? Que falar que a humanidade surgiu a partir de Adão e Eva, já na sua época, no século XIX, já não era mais aceitável com toda a facilidade, porque a arqueologia já se desenvolvia de uma forma muito intensa. Embora ainda não tivesse meios tecnológicos para fazer datação dos objetos que foram encontrados, mas era algo bastante antigo. Então, por isso, nós devemos sempre considerar que a ideia de Adão e Eva surgindo há aproximadamente 6.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, era algo que não era mais compatível com a ciência naquele período. Hoje, então, menos ainda, por tudo aquilo que a gente já estudou sobre a gênese orgânica, falando sobre os animais, sobre os hominídeos, falando sobre os humanoides, sobre os próprios homens, né? Então, tivemos todas essas pesquisas que trouxeram para nós respostas bastante claras. Mas Kardec, como eu falei para vocês, ele tinha a necessidade naquela época de argumentar muito sobre essas questões. Nós saímos de uma fase pós-Inquisição, né? Ou seja, nem pós-Inquisição, era ainda uma fase inquisitória sem a agressividade da Inquisição de 2 séculos antes daquela época. A gente lembra que a própria doutrina foi alvo da Inquisição, quando a gente lê, por exemplo, o Auto de Barcelona, né, onde livros da codificação foram queimados em praça pública lá em Barcelona. Então, quando Kardec falava sobre um pensamento diferente daquilo que a Bíblia apresentava, ele já não corria mais o risco de perseguição religiosa, como acontecia em grupos anteriores e em épocas anteriores. Então ele podia falar com uma certa liberdade, vamos dizer assim, mas sem sofrer, sem deixar de sofrer a perseguição moral, a perseguição intelectual por aquilo que ele apresentava. Então, a partir desse item número 38 que a gente vai ler agora, a gente vai perceber que são argumentações que ele fala para poder explicar, segundo a visão espírita, que Adão e Eva não era a origem da humanidade. Para nós poderia ser dispensado isso? Poderia, mas vamos analisar a título de cultura, para entendermos exatamente qual é o cenário que ele vivia, quem eram as pessoas com quem ele conversava, quais eram as ideias que ele abordava e qual era a forma que ele abordava essas ideias. Então vamos lá. Então a gente está falando de Adão e Eva, que vieram há aproximadamente 6.000 anos e que, segundo as tradições religiosas do Ocidente e também do Oriente Médio, né, lembrando da religião islâmica, Adão e Eva foram a origem da humanidade. Né? Então, esse casal, tendo ali 2 filhos, né, Caim e Abel, Caim matou Abel, Caim se tornou vilão, e depois, a partir de Caim, né, teria vindo ali toda a origem da humanidade. Mas aí a Bíblia acaba apresentando ali algumas contradições, né, alguns furos, vamos dizer assim, que não encaixam, né? Como, por exemplo, Adão e Eva, o primeiro casal, Caim e Abel, os 2 filhos. Caim foi expulso e foi para uma cidade de Nod, onde ele casou e teve filhos. Então a gente pensa assim, bom, então Adão e Eva não eram os 2 primeiros. Então já começa, a própria Bíblia em si já entra em contradição. Mas a gente lembra, nós não estamos tentando derrubar a Bíblia, mas estamos tentando, na verdade, entender a figura de linguagem, né, as alegorias que são apresentadas dentro daquela mitologia. Então esses furos não fazem diferença quando nós analisamos a mitologia. Eles são significativos se você quiser dizer para mim que os argumentos bíblicos são oficiais e a humanidade seguiu aquela trajetória. Aí basta a gente abrir a Bíblia que nós vamos encontrar uma série de pontos que podem ser questionados cientificamente com toda facilidade. Mas tudo bem.
Vamos então estudar a questão das tradições hebraicas. Kardec coloca assim: as principais considerações que a contradizem, essa doutrina do gênero humano partindo de uma única individualidade há 6.000 anos, tirada da ordem física e da ordem moral, resumem-se no seguinte. Então olha só o que Kardec tinha que publicar para mostrar para as pessoas que a história da humanidade não era bem aquilo que a Bíblia contava. Do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares, característicos que não permitem afirmar que tiveram uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeitos do clima, uma vez que os brancos que se reproduzem em regiões de negros não se tornam negros e vice-versa. O calor do sol queima e bronzeia a pele, mas nunca transformou um branco em negro, achatou o nariz, mudou os traços fisionômicos, nem tornou crespos e lanosos os cabelos longos e sedosos. Hoje sabe-se que a cor do negro resulta de um tecido especial subcutâneo que se liga à espécie. Deve-se, portanto, considerar as raças negra, mongólica e caucásica como tendo origens próprias, surgido simultânea ou sucessivamente em diferentes partes do globo. O seu cruzamento produziu as raças mistas secundárias. As características fisiológicas das raças primitivas são um indício evidente de que elas provêm de tipos especiais. As mesmas considerações podem ser aplicadas tanto aos homens quanto aos animais, no que se refere à multiplicidade dos troncos genealógicos. Isso quer dizer o que, então, para nós? As raças que surgiram no nosso mundo hoje, e Kardec colocou 3 grupos que a própria ciência hoje admite: as raças negra, mongólica e caucásica. Raça negra é óbvio para nós, a mongólica são aqueles olhinhos puxados e aquele rosto um pouco mais achatado, característico dos povos do Oriente, como chineses, mongóis, japoneses, dentre outros. E a raça caucásica, que são aqueles de pele branca, características, por exemplo, dos europeus. E também de alguns grupos da própria Ásia, né? Nós temos ali, pegamos a Rússia, pegamos aqueles países do leste europeu, nós teremos essas características. Então, essa mescla que teve entre esses 3 grupos, como acontece hoje, se nós estudarmos, por exemplo, as cores primárias, temos ali o verde, o vermelho e o azul. A partir da mistura dessas 3 cores, nós chegaremos nas secundárias. E depois, fazendo novas misturas, chegaremos nas terciárias e todas as suas milhões de variedades que hoje nós podemos encontrar. Então, no caso quando se trata de decodificação genética, nós podemos também falar sobre isso. Esses 3 grandes grupos que se misturaram e trouxeram para nós raças secundárias e depois terciárias, e assim vários grupos diferentes. Aqui no Brasil nós tivemos uma mistura muito interessante entre brancos europeus, entre os negros da África e os índios que aqui viviam. Aí nós tivemos os caboclos, os mamelucos, os mulatos, que são essas 3 raças que vieram de uma forma secundária a partir dessa mistura. Mas ainda assim nós tivemos e tantas outras misturas que chegaram aqui, principalmente a partir da imigração de grupos europeus, asiáticos, ou mesmo aqui da América, para o Brasil, e veio então essa grande mistura. Para poder ilustrar um pouquinho mais a respeito dessas raças, separei para vocês aqui um artigo muito interessante, publicado na revista Mundo Estranho. É uma revista muito legal, da editora Abril, que traz para nós curiosidades diversas. Então, nesse aspecto de história, nós tivemos aqui então o título: Como surgiram as raças que constituem a humanidade. É um artigo pequeno, mas é curioso. Vamos então aqui para poder ouvir um pouquinho sobre ele. Primeiro, é preciso deixar bem claro que a maioria dos cientistas rejeita o termo raça para se referir aos seres humanos. Afinal, são insignificantes as variações genéticas entre um europeu e um africano, ou entre esse e um asiático. Por isso, só há sentido em falar de uma única raça humana.
Mas também é verdade que entre esse mesmo europeu e o africano e o asiático, existem diferenças físicas que qualquer um pode enxergar. Essa diversidade apareceu ao longo do tempo, à medida que o homem precisou se adaptar na marra aos diversos ambientes e regiões que foi ocupando no planeta. Ao chegar e se estabelecer num local mais frio e pouco ensolarado, por exemplo, uma pele mais clara ajudava a aproveitar melhor os raros raios solares, importante, entre outras coisas, para o corpo produzir vitamina D. Dessa forma, toda essa população clareava sua pele de geração em geração por meio da seleção natural. O antropólogo americano Eugene Harris, pesquisador visitante do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, destaca que o isolamento foi um elemento importante nesse processo de diferenciação. Um grupo que não mantinha contato com outros arranjava soluções próprias para enfrentar os desafios do ambiente em que vivia. Dessa adaptação forçada, nas andanças pela Terra, surgiram os 3 grandes grupos em que o ser humano tradicionalmente é dividido: negroides, caucasianos e mongoloides. Apesar das diferenças físicas, todos eles tiveram os mesmos ancestrais, que provavelmente viviam na África há no mínimo 150 mil anos. De lá, o homem começou a invadir outras regiões e continentes. Primeiro o Oriente Médio, depois a Ásia, a Europa e a Oceania. Por último, chegou aqui na América, quando a variedade dos tipos humanos já era um fato. Então, a gente já percebia, por exemplo, que os índios têm essas características de olhos puxados, cabelos lisos, exatamente porque aquelas características dos mongóis, ou dessa espécie mongoloide, que vivia na Ásia, especialmente na região do Oriente, acabou migrando por aquele estreito de Bering que nós conversamos na semana passada, e de lá então desceu em direção às Américas, ou mesmo partindo da Oceania, em especial ali daquela região da Polinésia, vindo de barco até a Ilha de Páscoa e depois chegando ali no Chile. Então são 2 teorias do povoamento das Américas por esses grupos que vieram da Ásia. Então essa é uma das teorias. Volta ao mundo. A humanidade partiu da África para ocupar todo o planeta. Evidências arqueológicas indicam que o Homo sapiens surgiu na África há pelo menos 200 mil anos. 100 mil anos atrás, ele começou a se espalhar pelos outros continentes. O primeiro destino foi o Oriente Médio. A gente lembra que as rotas que eles seguiam eram exatamente as rotas litorâneas, porque ele precisava seguir por onde tinha água. E o litoral era ali, inicialmente, aquela trajetória mais, aquele trajeto mais utilizado. Entre 70 e 50 mil anos atrás, surgiram 2 novas rotas de migração do Homo sapiens. Uma população seguiu do Oriente Médio para o restante do continente asiático e Austrália, e o outro rumou em direção à Europa. Um foi para a direita e o outro foi para cima, a partir daquela região ali do Mar Vermelho, onde nós temos ali aquela ligação do Egito com o continente asiático. Asiático. No nordeste da Ásia começou a viagem que levaria o homem a ocupar a última região do planeta, a América. Estima-se que isso pode ter acontecido há 30 mil anos atrás, embora os fósseis mais antigos achados no continente americano não ultrapassem 15 mil anos. Herança da migração. As andanças do ser humano deram origem a 3 grupos principais, étnicos. Os negroides, grupo formado pelas populações que permaneceram no continente africano. A cor da pele escura é sua principal característica. Lábios grossos, narinas largas também são traços comuns. Caucasoides, o nome refere-se à região de Cáucaso, no sul da Rússia, onde as primeiras populações desse grupo teriam vivido. Acabavam desenvolvendo uma pele mais clara porque se espalharam pela Europa, onde a pele escura prejudicava a absorção dos raios do sol, bem mais raros que na África. Os mongoloides surgiram nas regiões da Ásia de baixas temperaturas. Isso explicaria as características físicas, como o nariz mais achatado,
adaptação adequada para evitar o congelamento que atinge principalmente as extremidades do corpo. A população humana que se espalhou pelo continente americano seria um subgrupo dos mongoloides. Então aqui um pouquinho de ciência para nós sobre essa questão do desenvolvimento dessas espécies. Então isso mostra para nós que esses grupos, embora tenham surgido na África, se espalharam por várias regiões e foram então se adaptando ao ambiente conforme a própria teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Muito bem. 39. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, visto que, a partir da segunda geração, eles constroem cidades, cultivam a terra e trabalham os metais. Os seus progressos nas artes e nas ciências são rápidos e duradouros. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como descendentes numerosos povos tão atrasados, de inteligência tão rudimentar, que ainda hoje beiram a animalidade. Ainda hoje, quando fala no século XIX, lembrando, por exemplo, que nós falávamos sobre sociedades escravagistas, grupos que eram escravizados, apresentavam traços ainda de canibalismo. Então, para os europeus, aquilo era o top do primitivismo, né? O mais elevado de primitivismo que a humanidade poderia então chegar. Então é fácil deduzir. Se nós tínhamos ainda tamanho primitivismo, como é que nós poderíamos ver aqueles grupos mais desenvolvidos que apresentavam intelecto, cultura, de uma forma diferente? Alguma coisa aconteceu para que houvesse essa mudança tão significativa de um grupo tão primitivo para um grupo mais intelectualizado, né? O Braz colocou, né, e olha que até aí não tinha o bom estudo dos homens das cavernas, né? Pois é, nem se analisava ainda dessa época, né, das pinturas rupestres, da própria arqueologia, né, enfim, tudo aquilo que dava origem, então, à humanidade. Continuando aqui, então... Tá. Uma diferença tão radical de aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta, com não menos evidência, uma diferença de origem, né? Então, partindo ali dessas origens todas. Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30 mil anos, documentos mais fidedignos comprovam que o Egito, a Índia e outras regiões já eram povoadas e florescentes, pelo menos 3 mil anos antes da era cristã, 1000 anos, portanto, após a criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Aqui tem uma observação. Kardec, quando coloca-se aqui, dizem que alguns grupos de chineses datavam de 30 mil anos. Aqui tem uma observação de rodapé, né, que é sempre uma atualização, porque Kardec aqui ele trouxe para nós uma informação especulativa daquilo que se falava, né, mas não havia nenhum tipo de comprovação. Aí nós temos aqui, né, no rodapé. De acordo com as pesquisas mais recentes, a cultura chinesa mais antiga, denominada Yangshao, remontaria a cerca de 4 mil anos antes de Cristo, no período neolítico. Foi uma civilização de fazendeiros situada na China Ocidental. Viviam em vilas semipermanentes, cultivavam o milho e o trigo, criavam porcos e cachorros e desenvolveram uma forma rudimentar da criação do bicho da seda. Desenvolveram também uma técnica apurada para a confecção artesanal de vasos de cerâmica pintados, né? Então, os chineses, desde aquela época, já começavam então a trazer essa história, né? Mas basta a gente fazer algumas pesquisas de arqueologia, né? Como já foi, estudos que foram apresentados, pesquisas que foram mostradas, trazem para nós civilizações antigas no Oriente Médio. Inclusive hoje, né, nós podemos acompanhar com mais frequência nos telejornais, quando mostra, por exemplo, aquele grupo de fanáticos religiosos que se intitulam Estado Islâmico, né?
Então, que se intitula Estado Islâmico. Então, esse grupo, eles acabam então provocando aquele terrorismo todo com decapitações, mas também, dentro do meio cultural, destruindo sítios arqueológicos importantes. Então eles estão explodindo monumentos, destruindo pilares, destruindo fachadas de edifícios, destruindo estátuas construídas em tempos de 4.000, 5.000 anos. Então, naquela região onde surgiu a civilização suméria, de onde se registra a primeira civilização bem estruturada, né, no nosso mundo, nós tivemos outros grupos que não necessariamente se organizaram como civilização, mas continuavam vivendo em vilas, vivendo como nômades, vivendo como grupos sedentários estabelecidos nessas pequenas comunidades. Mas o registro que nós temos hoje, basta ver nós temos dessas civilizações bem estruturadas naquela região. Eu tive a oportunidade de assistir a um documentário sobre a história da Índia, né? Aliás, um documentário que nós temos ali pelo menos uns 5 DVDs, para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa, né? Esses 5 DVDs falam então desde os primeiros grupos que chegaram à região da Índia, começaram a falar sobre o hinduísmo, a formar aquele que era o embrião da região hindu. Então mostrava quem eram os grupos, como se estabeleceram, como surgiu aquela cultura tão rica. E ali falava, por exemplo, de 7.000 anos, ou seja, 5.000 anos antes de Cristo. Então, Índia, Oriente Médio, na própria Europa, nós tivemos ali vários grupos que se estabeleceram, né? O Brás colocou, né, os Vedas é mais antigo que a Bíblia, mas pouco valor histórico. Não sabe o que acontece, Brás? Não é que os Vedas têm pouco valor histórico. Eles são pouco valorizados no Ocidente, pelo fato de nós termos uma influência hebraica muito mais forte do que tradições hindus. Né? Então, mas se você pensar assim, a Índia, por exemplo, tem mais de 1.300.000.000 de habitantes. Juntando o Brasil e os Estados Unidos, nós temos aqui aproximadamente 450 mil, que são os 2 países mais populosos aqui das Américas. Então, na verdade, se nós pegarmos toda essa parte aqui da América, pegarmos um grupo da Europa, vai ter ali quase que equiparando com aquilo que acontecia, que acontece lá na Índia. Então, na verdade, o pouco valor histórico é por uma questão de educação, que tem uma grande influência da religião. E aí então que nós vemos, né, se a religião influencia e traz seus elementos históricos, significa também que nós vamos deixar de dar esse valor religioso para essas outras culturas. Mas elas são extremamente importantes, né? Tanto que hoje, com acesso à informação pela internet, por esse envolvimento global de todas as culturas, nós temos hoje acesso a esses grupos. Então nós temos mais livros, temos mais documentários, temos mais filmes que falam sobre tradições do Oriente Médio. Então agora que a gente está abrindo, né, esse acesso a essa informação. Então o valor histórico sim possuía grande, mas é que a informação não chega até nós por causa dessa barreira cultural que impede que ela chegue. Mas felizmente isso está se modificando, né? A filosofia nasceu mesmo no Extremo Oriente, mas para livrar do místico migrou para a Grécia, né? Pois a gente tem essa mistura toda que aconteceu. Vamos lá, continuando. Documentos e pesquisas recentes não parecem deixar nenhuma dúvida quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, de onde se conclui que essa região já era povoada naquela época. Esses documentos antigos que se fala sobre a relação entre os índios que moravam aqui e os egípcios, trata-se naturalmente das pirâmides. Se a gente vai, por exemplo, para o México, onde nós temos ali um sítio arqueológico extremamente importante chamado Teotihuacan, onde nós temos ali é como se fosse um grande pátio com várias pirâmides, embora se pareça muito mais com zigurates do que com pirâmides. Então nós temos as pirâmides do Egito, essas pirâmides dos índios, principalmente dos maias e dos astecas, aqui na região da América Central, da América do Norte. Nós temos os zigurates naquela região
da Suméria, da Babilônia. A Torre de Babel, por exemplo, quando nós lemos na Bíblia, né, que o homem desejava construir a Torre de Babel e coisa e tal, na verdade eram pirâmides que eram construídas, que até hoje existem. Só que eram pirâmides diferentes das características, né, das pirâmides egípcias, que tinham aí as faces lisas, enquanto que os zigurates eles eram como grandes degraus, que mais se pareciam com as pirâmides aqui dos índios americanos. Então Kardec fala assim, né, documentos mostram semelhanças entre a América e o Egito. Trata-se naturalmente das pirâmides. Mas muito mais do que isso, Kardec não tinha essa percepção naquela época por falta de informação, porque a ciência não tinha evoluído, exatamente a semelhança dos americanos, dos povos americanos, com os povos da América, do Nordeste da África, que são exatamente aqueles grupos mongoloides que vieram, né, migrando lá em cima pelo Estreito de Bering. E continua. Teríamos então que admitir que em 1000 anos a descendência de um único homem pode povoar a maior parte da Terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. A própria Gênese não atribui aos primeiros descendentes de Adão uma fecundidade anormal, já que ela desfaz uma enumeração nominal até Noé. Aqui a gente percebe Kardec dando uma pitadinha de sarcasmo, né? Falando de uma fecundidade sobrenatural para poder povoar a partir de um casal o mundo todo, né? E continua aqui ainda, olha só. A impossibilidade torna-se ainda mais evidente quando se admite, com a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, à exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2348 a.C. Vamos entender essas datas. Imaginando, segundo a informação bíblica, ou a interpretação que se faz dessas informações, que a humanidade teria surgido há aproximadamente 6.000 anos, 1656 anos depois, 1 milênio e meio, aconteceu então o grande dilúvio. E aí então exterminou toda a humanidade, sobrando apenas a Arca de Noé. Aliás, é interessante que a gente vê, por exemplo, nos cinemas, na atualidade, a refilmagem de grandes clássicos do passado, né? Nós tivemos, por exemplo, Moisés, tivemos agora a história do dilúvio, né? Falando da história de Noé. Então, esses filmes, quando são jogados no cinema, eles atingem uma grande quantidade de público evangélico e católico. Exatamente porque estão visualizando nas telas uma realidade bíblica, sendo que para nós a gente entende que é uma mitologia. O Êxodo, né? Obrigado, Armando. Eu estava tentando lembrar o nome do bendito nome. O Êxodo que saiu agora também. Então tivemos Noé, Êxodo, Moisés. Né? Moisés foi o Êxodo, né? Isso. Então, materializando essas histórias. Só que nós estamos vendo pela lógica. O mundo surgiu, segundo a teoria bíblica, ou a mitologia bíblica, há 6.000 anos. 1656 anos depois, tivemos o dilúvio. Esse dilúvio também, invertendo as datas, foi 2348 a.C. Então Kardec coloca ali 1656 mais 2348 dá 4.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, que foi a estimativa da criação do mundo. Então, se o mundo ficou vazio naquela época por causa do dilúvio, nesse período, olha só que ele continua dizendo. Na realidade, isso significaria que o povoamento da terra dataria de Noé. Ora, por aquela época, a história designa Menés como rei do Egito. Quando os hebreus se estabeleceram naquele país, 642 anos após o dilúvio, ele já era um poderoso império, que teria sido povoado, sem falar das outras regiões, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Então, em 6 séculos, Noé conseguiu povoar de novo toda a África,
conseguiu trazer todos os hebreus, todos aqueles povos do Oriente Médio, para onde depois Moisés levou todo mundo para lá. Então a gente vê que os argumentos de Kardec, utilizando desses elementos históricos, era uma necessidade naquela época para contradizer os elementos, os argumentos bíblicos. Então o que nós vemos aqui é ele tentando mostrar para as pessoas que a própria lógica da realidade que a história trouxe para nós contradiz exatamente aquilo que a Bíblia traz como mitologia. A propósito, observamos que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria espantoso que tivessem perdido a lembrança de uma comunidade de origem tão próxima, quando conservavam religiosamente os monumentos da sua história. Então os egípcios viram os hebreus como escravos que eram estrangeiros de fato, vindo de um grupo de fora. Se todos tivessem partido da mesma origem há apenas 6 séculos, eles se conheceriam. Porque 6 séculos naquela época seriam mais ou menos umas 8 gerações. Então vemos assim como as coisas se modificam a partir dos elementos, desses debates com esses elementos mais palpáveis. Uma rigorosa lógica, corroborada pelos fatos, demonstra assim da maneira mais peremptória que o homem está na Terra desde um tempo indeterminado, muito anterior à época assinalada pela Gênese. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, uma vez que demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre sinais autênticos da presença do homem na Terra antes do grande período diluviano, a demonstração é ainda mais absoluta. Então Kardec coloca que a geologia, que traz para nós esses indícios da humanidade estabelecidas em determinadas regiões, hoje nós utilizamos a arqueologia, estudando vestígios do homem através de objetos que foram produzidos, utensílios, de um modo geral, que foram produzidos, armas, como pontas de flecha, como facas, as pinturas rupestres encontradas nas cavernas, os próprios fósseis que também hoje são encontrados. Naquela época também se encontrava fósseis, só que não podia fazer nenhum tipo de investigação mais profunda porque não havia tecnologia para aquela época. A eletricidade ainda engatinhava na Europa naquela época, então impossível você ter um equipamento que faz ali datação de carbono, impossível isso. Então, com o passar do tempo, com a tecnologia surgindo, e ela continua avançando cada vez mais, hoje é possível fazer estudos mais detalhados. É por isso que hoje nós conseguimos então fazer uma datação dos fósseis de humanoides, fósseis de animais, como os dinossauros, por exemplo, e também dos próprios fósseis humanos, mostrando inclusive, resíduos de sepultamentos, de moradias, de construções, enfim, tudo aquilo que hoje nós temos como elemento que é inquestionável para as nossas investigações, que são inquestionáveis. Muito bem, o próximo tema que a gente vai estudar então vai falar sobre a doutrina dos anjos caídos, que é, como eu falei para vocês no início, só para a gente retomar esse raciocínio, para poder aqui facilitar a organização das nossas ideias. Se no passado nós tivemos um período de imigrações em massa, de espíritos que vieram para cá e contribuíram para a evolução da sociedade humana, pelo conhecimento, pelo intelecto, pela cultura que tinham. E depois, seriam esses Elohims, que são nomes diferentes que são dados em outras culturas, mas que a gente vai entendendo sobre isso aos poucos. Então, no passado nós tivemos então esses espíritos que nós hoje podemos colocá-los como anjos caídos, porque eles se encontravam num mundo, num planeta bem estruturado, numa sociedade bem estruturada, e acabaram então sendo expurgados desses grupos por falta de compatibilidade moral e intelectual com a comunidade como um todo. Então foram emigrados para o nosso mundo, vieram como então imigrantes,
vindo como espíritos relegados, exilados, que foram expulsos para chegarem até aqui. Agora nós vivemos uma outra fase de transição. Só que agora não são espíritos atrasados, são espíritos mais evoluídos. E aí nós entendemos do porquê. Numa época, estávamos tão atrasados que espíritos pouco atrasados já seriam grandes expoentes aqui na nossa sociedade. Hoje nós estamos passando por uma fase mais evolutiva e, portanto, precisamos de espíritos mais evoluídos para nos ajudar nessa mudança. Daí então que, de um mundo regenerado para vir para cá, como o próprio nome fala, espíritos regenerados são aqueles que já trazem essa transformação e por isso podem trazer para nós podem ser para nós uma grande referência, né? Rapidamente aqui, só para a gente poder aproveitar esses minutos finais, deixa eu ler para vocês aqui uma passagem. Deixa eu só ver aqui o tamanho dela rapidinho. Tá aqui, ó. Vamos aqui então para o livro A Caminho da Luz, o capítulo 3º, As Raças Adâmicas. Já que a gente ouviu tanto falar sobre esses grupos que vieram para cá no passado, vamos entender agora de onde surgiram esses argumentos. O sistema de Capella. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação de Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella. Magnífico sol entre astros, que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do iluminado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capella e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Já vimos sobre isso também. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras de seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Então, Emmanuel já trouxe para nós aqui algumas características do nosso planeta, comparando com os mundos já purificados daquele sistema. Um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes de Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheio de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes ao crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e felizes. Isso considerando naturalmente Jesus como sendo ali o governador do planeta, né? Aquele espírito que controlava a evolução do nosso planeta. Então, ele acabou recebendo então os espíritos que vieram daquele sistema. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas
desventuradas a edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixaram para trás de si todo mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados da face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido dos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas, raças que nós vimos agora há pouco. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo, lembra de Mendel, do monge que fez experiências genéticas, se as experiências do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos da astralidade, consolidando-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Ou seja, ele fala aqui sobre o modelamento dos corpos da humanidade para se tornarem mais adequados a essa evolução, saindo daquele processo de embrutecimento. Como, por exemplo, Darwin fala sobre a evolução das espécies, e essa mudança no nosso organismo faz parte dessa evolução, a partir da perspectiva espiritual nós tivemos também os engenheiros, vamos chamar assim, os engenheiros biológicos trabalhando nesse processo de transformação, para chegar nos nossos corpos mais resistentes, mais saudáveis, mais adaptados a essa nova condição. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requereria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa longa da tarefa da sua fixação. Bom, depois aqui ele continua então falando sobre outros grupos e tudo mais, que a gente vai ler no nosso próximo encontro, porque Kardec vai falar um pouco mais ainda sobre esses anjos caídos. Então nós vemos, só para poder fechar aqui o nosso raciocínio, uma concordância, embora as expressões sejam diferentes. Kardec fala sobre raça adâmica, Emmanuel fala de raça adâmica, mas utilizando uma expressão mais objetiva, chamando de capelinos. Então, embora as expressões sejam diferentes, a ideia permanece a mesma. As ideias são concordantes. Então, Kardec falava naquela época, Emmanuel falava depois. Hoje, nós temos novas informações também tratando desses temas, como, por exemplo, que nós vimos do livro que eu já citei para vocês, o Transição Planetária, falando de migrações desses espíritos, de imigrações desses espíritos que vieram de mundos mais elevados para poder nos ajudar na nossa evolução agora, nessa fase de transição para o mundo de regeneração. Braz, deixa eu ver aqui que eu te falo já. Peraí que eu abro aqui a capa. Vamos ver se tem alguma informação aqui na contracapa. Foi no ano de 1938, de 17 de agosto a 21 de setembro de 1938. Tá? Então é isso, pessoal. Então no nosso próximo estudo, na quarta-feira,
Nós vamos falar então o item número 42, Doutrina dos Anjos Caídos, ainda aqui do capítulo número 19, capítulo 9, desculpem, que é o último capítulo desse Gênese espiritual. Tá? E a gente deve demorar talvez aqui mais 2 estudos, mais ou menos, porque é um capítulo meio longo, e eu vou explicar por que depois na quarta-feira. E o próximo tema que nós vamos estudar vai ser sobre Gênese mosaica. Vai falar aqui sobre os 6 dias da criação do mundo, e depois o paraíso perdido, né, que são 2 temas importantes da mitologia hebraica, que nós vamos então estudar a partir da perspectiva espírita. Né?